Vamos então para o derramamento das taças, ou seja, das 7 taças. Apocalipse capítulo 16, a partir do versículo de número 2, começa a falar para nós sobre o derramamento das 7 taças. Aqui eu já posso falar para você com toda certeza que não tem mais ninguém para ser salvo na terra durante a grande tribulação. Quando começar aqui, eu acredito, do meio das 7 trombetas para lá, da metade das 7 trombetas para lá, já não tem pessoas para serem salvas, não. Até mesmo pelo fato de que as coisas já são mais diretas nas pessoas, mais diretas no anticristo, mais diretas no Leviatã, mais direto no falso profeta, e as pessoas já foram marcadas. Então, eu não acredito que da quinta trombeta para lá, já não tem mais pessoas para serem salvas na terra, e já está chegando no finalzinho, já é aí mais ou menos 6 anos, 7 meses já aí. Isso aí a gente coloca aqui um número especulativo, tá? Não estou afirmando que é isso não, mas é porque já está chegando no finalzinho de tudo, quando começa aqui a ordem das 7 taças, nos seus derramamentos. Apocalipse capítulo 16, versículo 2, então o primeiro anjo esvaziou a sua taça sobre a terra, e uma chaga horrível e maligna nasceu nos filhos dos homens que tinham o sinal da besta e naqueles que adoravam a sua imagem. É muito importante isso aqui, tá, pessoal? A besta vai ter uma imagem, tá? Vai ser criada uma imagem da besta, será colocada na beira da aproximação do mar, não vou especificar onde, não tem como especificar isso, mas a imagem da besta ela será colocada para que os homens vão de encontro àquele local e adorem a imagem daquela besta, Essa besta que é o anticristo, tá? Vai ter, além dele estar ali literalmente sendo o Messias ali, para muitas pessoas, mas vai ter também a sua imagem ainda deturpando um dos mandamentos de Deus, Então, vou ler de novo o versículo aqui por causa do comentário que eu fiz. Então foi o primeiro anjo, esvaziou a sua taça sobre a terra, e uma chaga horrível e maligna nasceu nos filhos dos homens, que tinham o sinal da besta, e naqueles que adoravam a sua imagem. Então, as pessoas ali adeptos ao anticristo e ao seu sistema, elas agora estarão sendo tomadas de chagas horríveis e malignas. Essa é o derramamento da primeira taça. Tá? E a segunda taça, agora também, ela está em Apocalipse, no capítulo 16, versículo 3, é bem mais resumido aqui também. O segundo anjo esvaziou a sua taça sobre o mar, que se tornou em sangue como de alguém já morto, e todos os seres viventes que andavam ou que estavam no mar morreram, ou seja, o resto, porque você captou, de terça parte em terça parte, vai se perdendo os animais marítimos, os animais terrestres, os animais que vivem nas florestas, o poder do sol, o poder da lua, e por aí vai. Então, aqui está mostrando para nós que quando a segunda taça for derramada, ela atingirá literalmente o mar, e o mar perderá ali os restinhos dos seus poucos habitantes que ainda estarão por ali. Então, a terceira taça, Apocalipse capítulo 16, versículo de número 4, o terceiro anjo esvaziou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Observe isso. A água potável que já estará sendo escassa, acabará aqui, ficará escassa de vez. É isso. E aquelas águas se tornaram em sangue. A água literalmente sem condição nenhuma de ser bebida, Então, as pessoas terão aí todas essas dificuldades para se manterem hidratadas, porque a função primordial da água, a nós, está nos hidratando. E ouvi o anjo das águas dizer: justo és, ó Senhor, aquele que era, o santo que é justo, e julgastes estas coisas destas formas, ou desta forma. Eu vou ler esse versículo porque ele é uma coisa que eu falo sempre aqui. Apocalipse capítulo 16, versículo 5. Por que as coisas estão assim aqui na terra? Deus é injusto? Olha o que João fala aqui dentro da sua visão. E ouvi o anjo das águas dizer: justo és, ó Senhor,
aquele que é e aquele que era, o santo, ele permanece o mesmo. E ele permanece dizendo aqui, ó, justo és tu, e julgastes estas coisas desta forma. Então qual que é a resposta do porquê da grande tribulação? Porque Deus é justo. Não porque ele é injusto, como muitos querem colocar, mas a grande tribulação acontece desta forma, porque o nosso Deus, ele é justo. Porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhe deste sangue a beber, e eles o mereceram. Lembram dos mártires da grande tribulação? Que clamaram justiça para Deus? Então as pessoas agora estão tendo uma água cheia de sangue para beber. As pessoas estão tendo agora água cheia de sangue para beber. Aí o versículo 6 fala, porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhes deste sangue a beber, e eles mereceram. Justiça de Deus é justiça de Deus. Podem falar, está pregando um Deus que não é amor. Não esqueça de falar do amor de Deus atrelado à justiça. Nosso Deus é imutável. Dentro da sua justiça, ele é amor. Dentro do seu amor, ele é justo. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Assim como a política, ela não pode entrelaçar com a religião, o amor de Deus é entrelaçado com a sua justiça. Tá? Então é isso. Para você compreender o que é o amor e justiça de Deus. Apocalipse capítulo 16, o versículo 8 vai nos falar sobre a quarta taça. O quarto anjo esvaziou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que atormentasse os homens com fogo. Os homens foram atormentados com altas temperaturas e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Mas eles não se arrependeram para darem-lhe glória. Está entendendo? Por que Deus ele não pode deixar de ser justo? Porque apesar de tudo, agora o sol, com um terço só de força, ele está tendo uma temperatura tão alta que está fazendo queimar os homens na terra. Uma temperatura tão elevada que não dá para explicar. Aquecimento global não vai explicar isso nunca, não tem jeito, né? Mas o texto está falando aqui, e nós já entendemos que o Sol vai estar tendo ali somente a sua terça parte de combustão. Mas os homens foram atormentados com altas temperaturas. A temperatura aqueceu tanto que atormentou os homens, começaram a entrar em parafuso, certo? E o que os homens fizeram? Blasfemaram contra Deus. Ao invés de reconhecer Ele como Deus justo, e Deus de amor e Deus poderoso. Então, é isso. A quarta taça, ela traz essa revelação aqui para nós. A quinta taça, Apocalipse capítulo 16, versículo 10. O quinto anjo esvaziou a sua taça sobre o trono da besta, ataque direto à besta. E o seu reino se cobriu de densas trevas. E os homens mordiam as suas próprias línguas de tanta dor. Então temos aqui um ataque direto no anticristo. Tá? Ou seja, o reino dele se escurece porque até os seus aliados agora não vai estar entendendo mais o que está acontecendo. Cadê aquilo que começou tão bem no início, mas agora já está tudo em densas escuridão? Então, os aliados do anticristo estarão contrário a ele, aliado ao sofrimento que os homens estarão sendo acometidos a eles, e a dor que o ser humano estará sentindo será tão grande, tão intensa, que eles vão morder as suas próprias línguas. Você já viu quando você está ali comendo um pedacinho de bife, você dá aquela empolgada e a sua língua vai no meio? E a gente abre a boca no reflexo tão grande e aquela dor vai aguda lá dentro da nossa cabeça, com as simples mordidas sem querer que nós damos. Imagina o homem chegar nessa condição aqui, de morder a sua própria língua para poder tentar amenizar a sua dor. É algo incrível, né? Apocalipse capítulo 6, 16, versículo 12. O sexto anjo esvaziou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, liberando o caminho para os reis que vêm do Oriente. Imagina a condição do anticristo agora, pessoal, porque ele já vai estar perdendo ali os seus aliados. Agora vai acontecer esse fenômeno no rio Eufrates, porque o Eufrates vai ter que secar. E a separação que o Eufrates faz, em especial aos orientais, o caminho vai ficar aberto.
e os orientais, as nações do Oriente, elas virão contra Israel. Melhor dizendo, contra o anticristo que está em Israel, é claro. Então, o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com isso? É que Jesus já está chegando para o Armagedon. Tá? Versículo 13: e vi da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta saía 3 espíritos imundos, semelhantes em seus aspectos a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então nós aprendemos aqui que está chegando o Armagedon. Nós já entendemos aqui que está chegando o Armagedon e o anticristo agora, ele não tem mais nada para esconder. Ele se revela que ele está ali literalmente cheio do demônio, né? Quem que tinha que enganar, ele já enganou, e dali por diante, agora é literal, né? As nações já estão congregando ali no Meguido, e vai acontecer daqui a pouquinho a grande batalha, né? Jesus já está descendo com a sua igreja, e a única coisa que resta é o Armagedon, e Jesus literalmente pelejará nesta batalha. E o versículo 17 agora do capítulo 16 conclui aqui a 7ª taça, dizendo: o 7º anjo esvaziou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário celestial do trono, dizendo: está cumprido. E houve relâmpagos, e os trovões retumbavam, e ouviu-se o som de um grande e forte terremoto, o qual nunca houve desde que os filhos dos homens estão sobre a terra. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e veio à memória de Deus a grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. E do céu caíram sobre os homens grandes pedras e granizos, cujo peso era de quase 1 talento, ou seja, 34 quilos e 28 gramas, que é o peso do talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga daquelas pedras, pois a sua praga era extremamente grande. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E aqui eu vou encerrar, porque aqui o texto já vai nos levar para outros aspectos, para outros fenômenos. Mas o que você já compreendeu aqui, quando a 7ª taça está sendo derramada, é que tudo já está cumprido. O que está faltando agora? A manifestação do Filho do Homem, vindo com grande poder e glória, para poder estar ali fazendo o julgamento das nações. Não estou falando aqui de trono branco, não, hein? Estou falando que o julgamento das nações, onde ele vai separar os bodes das ovelhas, uns à direita, outros à sua esquerda, e por aí vai. Por quê? Ele já desceu junto da sua igreja, junto dos seus anjos, batalhou. Agora o milênio chegará. E milênio é um outro assunto que nós vamos abordar juntamente de vocês, mas é muito importante. Lemos aqui Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. E vi o céu aberto, e surgiu um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, aquele que julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e havia sobre a sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém entendia, senão ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. E seguiam-no os seus exércitos que estão no céu, e os cavalos brancos. Aliás, deixa eu ler de novo aqui, porque senão, versículo 14. E seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho finíssimos. Igreja gloriosa, hein? Branco e puro. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações. Ele as regerá
com vara de ferro, e ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Ele tem escrito em seu manto e sobre a sua coxa o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero concluir por aqui. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue crescendo em graça e em conhecimento, e que o Espírito Santo de Deus permaneça falando melhor na sua vida, no seu coração, para a glorificação do nome do Senhor. E eu peço mais uma vez, compartilhe os nossos conteúdos aqui, ok? Deixe seu like, deixe a sua pergunta, e divulgue o nosso canal para mais pessoas aí, porque você está sendo abençoado por Deus, eu tenho certeza disso. Então abençoe outras pessoas através das nossas vidas, e o nome do Senhor, através de nós, será glorificado. Amém.